Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, hein? E já estamos na terceira lição deste primeiro trimestre de 2023. Lembrando que nós estamos estudando aí sobre esse tema geral, Aviva a Tua Obra, um chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Muito bom. Já tivemos a primeira aula falando o que é avivamento espiritual, depois a segunda nós tratamos aqui sobre o avivamento no Antigo Testamento e agora nós temos o título super maravilhoso, o avivamento no Novo Testamento. Lembrando, sempre a gente faz uso aqui da revista da Escola Bíblica Dominical produzida pela CPAD, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Esta aula presencialmente será do dia 15 de janeiro de 2023. E continuo lembrando para você que mora aqui na região de Cabreúva, principalmente na cidade, que queira estudar comigo, eu dou aula presencialmente todos os domingos às 8h30 da manhã na Assembleia de Deus Aliança de Paz, na rua Paraíba, 248, bairro Jacaré, Cabreúva, São Paulo. Tá bom? Bom, vamos lá então. O avivamento no Novo Testamento é a aula que nós vamos trabalhar hoje. E como você sabe, nós temos aí o texto áureo, né, que é o texto maior para a nossa meditação, que está em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4 e versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4 e versículo de número 10. A verdade prática, que é aquele resumo da lição, digamos, da aula, em poucas palavras, que é o que realmente importa saber, é o seguinte: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Essa é a grande verdade. A leitura bíblica em classe, que é importante e é preciso fazer para o desenvolvimento da aula, está em João, capítulo de número 4, do versículo 7 até o 15. É de suma importância fazer esta leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 7 até o 15, para que então possamos familiarizar com esse tema da aula de hoje, que é o avivamento no Novo Testamento. Mas, como sempre faço, vamos pensar um pouco aqui no nosso texto áureo. O texto áureo desta aula está entre os versículos 1 a 30 do capítulo de número 4 do Evangelho de João. E ele fala exatamente daquele momento, daquela oportunidade em que ocorreu o encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a mulher samaritana. E naquela ocasião, então, ela foi ali para tirar água, pegar água, e o Senhor estava com sede, humanamente falando, parou ali, próximo àquele poço, e ela chega. E aí tem uma troca de conversas. O Senhor Jesus, interessado em salvar a alma, em operar maravilhas sempre no ser humano, e o Senhor nunca desiste das pessoas. Digo isso porque aquela mulher samaritana, ela não tinha uma boa conduta diante da sociedade, ela estava sendo reprovada, principalmente pelos religiosos, e o sentido moral dela era bastante difícil. Mas o Senhor Jesus não a desprezou. Tanto é que, se você analisar o texto,
de João, capítulo de número 4, desde o versículo 1, você vai perceber no versículo de número 4 a expressão da palavra. E era necessário passar por Samaria. Então, o Senhor Jesus, na sua viagem, ele tinha 3 caminhos para chegar até o seu destino. Ele deixou, logicamente, a Judéia e foi para a Galiléia. Então, para ir da Judéia para a Galiléia, tinha mais 2 caminhos além desse. E esse exatamente passava pela comunidade, digamos, comunidade de Samaria, que era um lugar perigoso, era um lugar diante dos olhos dos judeus não bem visto, porque os samaritanos não comungam com os judeus. É tido pelos judeus como um povo imundo. O povo samaritano, você vai lembrar, eles o resultado de uma mistura de povos. Outrora, a Síria levou cativo o reino do norte e estabeleceu a capital do reino do norte, em Samaria. E a Síria tinha uma tática para enfraquecer os países do qual ela dominava. Então, quando ela dominava, ela fazia o quê? Ela misturava os povos. Então, de uma forma assim resumida, os samaritanos é um povo misto, é um povo misturado. Então, isso aos olhos dos judeus, partindo de uma palavra que o Senhor falou, que o povo dele jamais é para se misturar. Então, quando o povo samaritano é uma mistura, logo, não é o povo, usando aqui uma linguagem, não é o povo puro israelita, o povo judeu. Então, tem menosprezo, sim, diante dos olhos de um verdadeiro judeu. Mas Jesus é um judeu e está ali no poço e derruba algumas barreiras culturais, da cultura, barreira racial e barreira da religião também. Porque até mesmo ali naquela cidade, na cidade de Sicar, que era a cidade samaritana, era uma cidade, então, diante dos olhos dos judeus, imunda. E Jesus para no poço e pede que os discípulos vão à cidade para comprar comida. Então, Jesus não está preocupado se o pão é imundo, deixa de ser imundo. A questão é que ele está derrubando essas barreiras e, mais uma vez, provando que ele veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Lembrando que o Senhor falou uma certa vez que quem precisa de médico são os doentes. Os sãos não precisam de médico. É justamente aqueles que precisam. Costumo sempre lembrar aos irmãos que nós queremos que a igreja cresça e se desenvolva, mas nunca podemos esperar que na igreja vai chegar pessoas já preparadas, perfeitas, pessoas boazinhas, já tudo certo. Não venhamos esperar isso, porque quem precisa de fato ter uma transformação são pessoas que realmente estão doentes, precisam de cura. Ou que seja no sentido emocional, sentimental, espiritual, acima de tudo, e até outras áreas da vida, até mesmo no sentido familiar, às vezes com algumas trincas, mas é esse tipo de pessoas que normalmente chegam à igreja. E na qualidade de pastor, na qualidade de líderes, e na qualidade de servos de Deus, devemos abraçar justamente essas pessoas, porque o Senhor disse que quem precisa de médico são aqueles que estão doentes. Bom, mas o texto áureo ainda fala que na troca de conversa ali de Jesus com a mulher samaritana, ele fala de uma água. É o versículo de número 10. Aliás, versículo 7. Deixa eu ver aqui. É o versículo 10. João 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe:
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Algumas observações é bom a gente fazer aqui. Então, é Jesus que aproxima, é Jesus que puxa a conversa. Para acontecer o milagre na vida do ser humano, e principalmente o milagre da salvação, em primeiro plano é a graça de Deus manifestada. É o Senhor que estende a mão. É Ele que nos chama. Mas não pode esquecer que precisa de ter atitude. Então a graça é um dom. A salvação é um dom, como ele disse. Se você conheceras o dom de Deus, se você conhecesse a graça, se você conhecesse a vida, você iria tomar uma decisão. Olha o livre-arbítrio aqui. Você iria tomar uma decisão. Ela poderia dizer, mas se eu não conhecia, como eu tomaria a decisão? Pois é, não conhecia, mas agora está conhecendo. Porque o evangelista chegou aqui para te trazer as boas novas. E aí, ele fala dessa grandeza que é o evangelho. Porque pertencer ao evangelho não é simplesmente pertencer a um salãozinho de culto, ter o nome de um povinho que serve a Jesus. Não. Pertencer ao evangelho, receber o evangelho é receber a maior dádiva que o ser humano pode receber depois da vida, que é a salvação. A primeira dádiva que nós temos é a vida, mas a dádiva que vem para completar isso é a vida eterna. É o dom da salvação. E o Evangelho traz isso para nós. E ele lança essa informação. Se você soubesse de todas essas riquezas da graça, do dom de Deus, você iria pedir água. E com certeza, a quem você pedisse, lhe daria água, mas água diferente dessa água que você veio buscar aqui. Água viva. Porque essa água que você veio buscar aqui, quem bebe dela torna a ter sede. Mas da água que eu estou propondo dar para você, quem toma dela nunca mais terá sede. Então isso trouxe alegria para o coração daquela mulher, porque nessa troca de informações, no final das contas, essa mulher diz, então, onde está a água? Eu quero beber. Eu quero dessa água. Louvado seja o nome do Senhor. É bastante interessante isso. A gente já vê logo ali no versículo 15. João 4,15. E disse a mulher, Senhor, ela já estava convencida, me dá então dessa água. Eu quero essa água. Ou seja, eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a palavra e agora eu quero aceitar Jesus como Salvador. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero dessa água justamente para que eu não mais tenha sede. A água aqui fala, sem sombra de dúvida, está falando de água viva, então é a água da vida eterna. Esta água está falando da vida espiritual, mas uma vida espiritual de plenitude, exatamente aquela que o Senhor fala em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esta é a proposta. Então essa água, quando a pessoa prova dela, vamos dizer, eu aceitei Jesus, eu aceitei o Evangelho, eu recebi o Evangelho para a minha vida, é sanado a sede da alma, as emoções, os traumas, tudo é resolvido. A cura de uma vez por todas chega. A verdadeira prosperidade, ela parte a partir da salvação, que é esse dom de Deus, que é essa água viva. Agora, lógico, ele também diz, se você pedisse essa água, se tu conheceres o dom de Deus e de quem é o que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias água viva. E aí,
ele fala lá no versículo de número 13, ele diz assim, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus, ele está falando dessa água, a vida então, né? A salvação. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Por isso que é salvação. E quem é a fonte dessa água? O próprio Senhor Jesus. Então, quando a pessoa recebe ou toma dessa água, aceita essa água, automaticamente a fonte também está nele. E agora essa fonte fica nele. E ele não pode mais sair da fonte. Ele não pode mais se distanciar da fonte. É impossível ficar longe da fonte e continuar tomando desta água. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui que tem o desfecho, a grande prova de que o nosso tema desta aula é o avivamento no Novo Testamento. Então, a chegada do avivamento no Novo Testamento é isto, é a proposta do Senhor Jesus trazendo salvação a todos os homens, a todas as mulheres, todos aqueles que creem. Então a introdução desta aula diz assim, nesta lição temos o panorama geral a respeito do avivamento então no Novo Testamento. Nós vamos ver aqui que Jesus Cristo, mediante a homens que ele chama para a sua obra, para proclamar a mensagem, ele traz o avivamento, propriamente dito, através da mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Vemos que os apóstolos transmitiram essa gloriosa mensagem. Começou com os apóstolos e se estendeu até nós. E agora nós temos a incumbência de continuar proclamando o verdadeiro avivamento, mas esse avivamento no sentido de levar o Evangelho, de levar a transformação da palavra de Deus para as pessoas. Nós vamos ver em aulas, talvez ainda nesta lição, que para que eu possa pregar esse Evangelho com poder a ponto de acontecer o avivamento na vida das pessoas, naturalmente eu tenho que estar avivado. Bom, mas vamos trabalhar aqui o tópico de número 1, que diz o seguinte, o avivamento nos Evangelhos. Então vamos adentrar propriamente dito aqui. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo, revelação no sentido de escritura. Abordamos primeiramente o avivamento em João, lembrando que nas escrituras sagradas o Novo Testamento ele abre com 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui o nosso comentarista, nosso querido pastor Elinaldo Renovato, ele acha por bem de começar com João. Não começa na sequência de Mateus, embora nas Bíblias normais aí está Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ele acha por bem de trabalhar João, até porque o textual que nós já trabalhamos aqui está em João. Agora, por que ele começa por João? Porque João, aparentemente, tem aqui a mensagem mais objetiva da parte de Jesus Cristo para essa missão gloriosa entre os homens, que é a que ele veio fazer, que é salvar, resgatar, transformar e mudar as vidas. Então a gente vê o avivamento no livro de João. O Evangelho segundo escreveu João, lembrando que João nós temos alguns escritos no Novo Testamento de João. É o Evangelho de João, que é o 4º livro aqui do Novo Testamento, e nós vamos ter as 3 cartas universais, que é a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, que são cartas universais. E nós vamos ter também o livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse também é escrito por João, tá? Bom, e João, esse evangelho foi escrito entre 90 a 95, aliás, entre os anos 80 e 95 depois de Cristo.
A sua abordagem difere dos outros evangelistas, tem um diferencial. Por isso, ele não entra como evangelho sinótico. Eu diria assim, o evangelho de João ele é mais teológico, ele mostra mais Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o que fazer para as pessoas que creem assim obter a salvação. Então, o Evangelho, segundo escreveu João, vem com essa proposta. Por isso que o pastor abre aqui, para falar dessa importância. Tanto é que ele aqui aborda sobre essa questão da água, essa água revelada aos homens. Então, seguindo aqui o nosso comentário, esse encontro que Jesus teve com a mulher nos revela e nos mostra que o fruto da mensagem divina, o fruto da mensagem com foco de avivamento, faz com que aqueles que estavam em situação deploráveis, que era a situação daquela mulher e muitos outros casos, mas aqui é o caso da mulher, torna a ter vida, que é exatamente o que está lá em Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 12 e 13. Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidamente para ler com você. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13. Quando a palavra chega, diz assim: sepultados com ele no batismo, porque você aceita Jesus, você entrega a Jesus, crê e vai ser batizado. Então, sepultados com ele no batismo, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Esse é o milagre que acontece. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas. Quando nós aceitamos a salvação, quando nós aceitamos, chegamos para a salvação, segundo a palavra de Deus, vários textos, inclusive Efésios, capítulo de número 2, mostra que nós estávamos mortos e fomos vivificados. Então passamos a ter vida em Jesus. E essa vida é uma vida, justamente como ele falou para a mulher, é uma vida que é a fonte que vem dentro de nós e jorra de uma água que sacia a nossa sede, ou seja, traz paz, traz alegria, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que o ser humano precisa, que ele anseia, isso é preenchido a partir do Evangelho, a partir dessa água. Porque, na verdade, espiritualmente falando, estávamos mortos, mas passamos a ter vida em Cristo Jesus. Por isso que a vida do cristão, ela não pode ser nominal. Ela precisa realmente ter uma transformação. Nós outrora tínhamos uma forma de viver, uma forma de andar, uma forma de agir, lugares para frequentar. Mas depois que aceitamos a fé, as coisas mudaram, nossas atitudes. Então agora não é o que o nosso ser carne quer, mas é aquilo que o Espírito quer. Nós não andamos mais segundo a carne, como está em Romanos 8:1. Nós agora andamos segundo o Espírito, de uma vez que nós temos essa vida. Subtópico de número 2, o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus já difere um pouco, porque Mateus ele foi escrito, embora antes do Evangelho de João, mas ele foca bastante essa questão, mostrando Jesus Cristo como o Rei dos Reis. E a mensagem sempre é essa: é chegado a vós o reino dos céus, que na verdade tem também aqui o avivamento, só que em outro sentido, em uma outra dimensão, digamos. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus, ao povo de Israel principalmente, e depois ao mundo, que Jesus Cristo é o Messias. Por isso essas expressões, o rei, né? Mas ele é o Messias, aquele que veio, o rei. E se é o rei, é chegado a vós o reino dos céus, o Messias prometido. Com isso, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Isso está
em Mateus, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Eu vou ler aqui com vocês. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 13, pelo menos um versículo a gente lê aqui. É do 13 ao 17, tá? Diz lá o seguinte, ó. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e da Galileia. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Mateus traz aqui essa expressão máxima do avivamento que veio para trazer vida exatamente na pessoa de Jesus, com foco aqui de uma pregação eloquente através de Jesus Cristo. E quem olha para ele, quem estava em trevas, agora passa a andar na luz. Então a gente viu até aqui o avivamento no Evangelho segundo escreveu João, no exemplo da mulher samaritana. Vemos aqui o próprio Senhor Jesus, que agora, na região da onde ele nasceu, onde ele viveu, ele sai ali pregando e ministrando a palavra do Senhor. Temos o Evangelho de Marcos, e temos o avivamento, propriamente dito, no Evangelho segundo escreveu Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. Então, muda-se a linguagem. Eu disse que no Evangelho de João, mostra ele como o Filho de Deus. Já o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus, o Rei. Ou, em outras palavras, você pode entender como o Messias, o ungido. O ungido de Deus. Aquele que veio para pregar e dizer: é chegado a vós o reino dos céus. E, em Marcos, a gente vê o servo sofredor. Sofredor, mas vencedor. Ele é vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a natureza e sobre a morte. Outro aspecto que o evangelista Marcos apresenta Jesus aqui é que este servo foi maltratado, foi injuriado, foi negado, foi traído, inclusive por Judas, e negado pelos seus discípulos, no caso de Pedro. Então Jesus sofreu e foi maltratado e humilhado também pelos romanos. Este é o servo, Jesus Cristo. Mas em um outro aspecto, Marcos mostra Jesus Cristo triunfante, que é aquele que passou por tudo isso, mas morreu na cruz, mas ressuscitou. E Marcos, no capítulo 16, mostra, capítulo 16, a partir do versículo de número 6, mostra que Jesus realmente ressuscitou. Ele morreu, sim, é verdade, mas ele ressuscitou. Acompanhe comigo a leitura. Marcos 16 e 6, que diz assim: porém ele disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, foi crucificado, mas já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar aonde o puseram. E aí você lembra que depois que ele ressuscitou, quando chega em Marcos, quando chega mais adiante, ele vai dizer: portanto agora ide por todo mundo vocês também, e preguem o evangelho a toda criatura. Preguem essa palavra, porque essa palavra vai fazer com que quem crê vai ser transformado. Quem crê e for batizado será salvo. Vai receber o maior milagre, que é a salvação. Mas também vão receber a cura, vão receber a transformação, e os demônios também vão ser expulsos. Você concorda comigo que isso é um avivamento extraordinário? Estamos vendo aqui o avivamento no Novo Testamento. E para fechar, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas não foi apóstolo, mas foi um discípulo que se converteu depois, durante a história da igreja, mas ele registrou assuntos importantes, inclusive ele era médico, conforme Colossenses 4:14, e bom médico. Segundo a palavra fala, um médico amado, então um médico dos bons. E ele já descreve Jesus como filho do homem, falando aí da parte humana de Jesus Cristo, sem tirar a beleza
da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora que Lucas tem uma forma peculiar de escrever. Ele descreveu de forma extraordinária sobre o nascimento de Jesus, por isso que ele estou dizendo que ele fala da parte humana, mostrando tudo isso, mostrando com detalhes a ida dos pastores, visitar o bebê, enfim. Mas com isso, ele mostra para o povo de Israel, ele mostra que um novo tempo chegou para o povo de Israel e para o mundo como cumprimento das Escrituras. O que isso significa? Era o avivamento enviado dos céus. Deus mandou um avivamento extraordinário, que é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. Bem, o tópico de número 2 fala o seguinte: o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Então agora a gente muda um pouco. A gente viu o avivamento nos Evangelhos, mas nós temos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos já retrata a história da igreja. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho, quando você lê o livro de Atos, você vê que o Evangelho ultrapassou fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Por isso chegou aqui na América Latina e atingiu a gente. Nós estamos aqui no Brasil, o Evangelho chegou até nós. Bom, vamos comentar um pouco sobre o avivamento na igreja primitiva. Tem muito assunto para falar sobre esse avivamento da igreja primitiva, mas de forma que sinótica, reduzida, que eu quero falar, tá? Então, no primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus. Lá no capítulo de número 1, verso 5, o que Jesus falou ali naquela primeira reunião? Ele disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vocês vão receber tanto poder que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Para nós, pentecostais, cremos no falar em línguas estranhas. Isso seria o cumprimento de uma promessa lá, já desde os dias de Joel, dos dias dos profetas, do profeta Isaías e outros. E ele mesmo está dizendo aqui que vocês em breve vão receber. Como aconteceu? Você vê no desfecho, no capítulo de número 2 de Atos, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo propriamente dito, que foi registrado ali em Atos 2. Que a palavra fala, Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Antes dessa chegada do Espírito Santo, o Senhor já tinha falado com eles sobre a questão da grande comissão, que é Atos 1 e 8, ele disse: vocês vão receber poder, mas vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Marcos 16 e 15, que nós já citamos, ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que para vocês pregar e as pessoas terem essa transformação de vida, vocês precisam estarem vivendo esse avivamento que Joel profetizou. Bom, então o fato é que os irmãos receberam ali, a igreja primitiva receberam o batismo com o Espírito Santo e agora eles estão prontos para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para levar o evangelho. O que fica aqui para nós de lição neste tópico é o seguinte: então, para mim pregar a palavra, para mim anunciar a palavra, para mim ter um ministério frutífero de prosperidade, lógico que é importante você ter conhecimento teológico, ter estudos acadêmicos. Eu não sou contra, trabalho com educação, mas na verdade precisa mesmo de poder. Precisa de poder de Deus, precisa da graça, precisa, que é o que a gente vai ver no próximo item aí. Precisa do poder, precisa dessa atuação do Espírito Santo. E, como foi falado na primeira aula, só há um caminho para isso. Os passos são, segundo Crônicas
7 e 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, diz o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, ter arrependimento. Aí diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ou seja, sararei a terra, quer dizer, vocês vão estar abençoados e aonde vocês vão estar também vai ter cura e vai ter libertação, vai ter bonança, vai ter prosperidade. Bênção de Deus, né? Então, esse assunto é um assunto maravilhoso. As aulas aqui não tem jeito, mesmo que é videoaula, mas ela prossegue. Não tem jeito, não tem como a gente falar tão resumido um assunto tão empolgante como este. Mas vamos no tópico de número 3, que diz o seguinte: o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, porque a proposta da aula aqui é nós comentarmos sobre o avivamento no Novo Testamento. No primeiro tópico, nós trabalhamos o avivamento nos 4 evangelhos. Nesse tópico de número 2, nós trabalhamos o avivamento e vimos na íntegra acontecendo em Atos capítulo 2. Mas e nas epístolas? Vamos ver. Nas epístolas paulinas, após a dramática conversão de Saulo, se está lembrado? Saulo no caminho de Damasco, tal, se converteu. Enfim, teve toda aquela situação. Ele era perseguidor, mas agora ele passa a ser pregador da palavra de Deus. E segundo Timóteo, capítulo de número 1, verso 11, mostra ele mesmo, Paulo, teve certeza que ele era chamado por Deus, comprovado essa chamada como pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não foi nenhuma convenção que autenticou isso para ele, deu essa bagagem, mas foi o próprio Senhor Jesus que o consagrou e que o preparou como pregador, como doutor dos gentios, como grande evangelista, como o apóstolo e doutor dos gentios. Maravilha! Bom, e aí a comprovação de que ele realmente tinha essa identidade, essas credenciais, é que a pregação dele é muito forte. A pregação dele é extraordinária. E onde ele vai tem prodígios, tem maravilhas. Então, não tem como discutir. Ele prega, por exemplo, mensagem como a justificação pela fé. Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala sobre a transformação do nosso corpo por ocasião do arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele fala também sobre a alegria, que quem é crente, transformado por Deus, não tem motivo para viver cabisbaixo, com a cabeça enterrada entre as pernas. Quem é crente de verdade, quem é crente com certeza, como dizia um corinho, quem é crente com certeza diz amém. Olha, quem é crente com certeza regozija, tem alegria da salvação. Está em Filipenses 4:4. Eu particularmente não concordo com a ideia de um cristianismo onde as pessoas andam com a cara fechada, parece uma múmia, não dá um sorriso para nada, as pessoas vivem ali, sabe, parece que não tem graça nenhuma, e diz que é crente. Não dá. Quem serve a Deus é independente se ele tem dinheiro ou não, é independente se ele anda de carro ou não, é independente se ele é bonito ou não. A questão é que ele é alegre, existe uma alegria dentro dele, que é aquilo que Jesus falou para a mulher. Quem crer em mim, quem pedir dessa água, vai acontecer o seguinte: a própria fonte vai vir para dentro dele. E essa fonte vai ficar jorrando essa água, que essa água vai saltar para a vida eterna, ou seja, vida e vida com abundância. Não dá para aceitar que uma vida cristã verdadeira seja uma vida caótica. E aí ele faz a recomendação, Paulo, ele é tremendo. Em Efésios 5:18 ele diz, olha, por isso que eu digo para vocês que precisa continuar na fonte. E recomendo para vocês o seguinte: enchei-vos do Espírito, busque do Espírito, viva no Espírito. Mas tem as epístolas gerais ou universais, que nessas está ali embutido as cartas de João, as cartas de Pedro, são cartas universais, são documentos. Dentro dessas cartas
também tem doutrina, mensagens extraordinárias, que no primeiro momento você não vê elas como perspectiva avivalista, entretanto, elas revelam princípios que dão suporte a uma verdadeira vida cristã. Não tem como você não ler as páginas das epístolas universais, como as 3 cartas de João, a carta de Pedro, a carta de Judas, e você não ficar ali tocado, tomado pela graça de Deus, de saber que tem alguns parâmetros que devem ser obedecidos, e a gente, vivendo aquilo, vai viver realmente a plenitude do Espírito Santo em nós. As epístolas revelam o valor da fé, da salvação, das boas obras, da santificação, do amor de Deus, tá? Então esses princípios realmente apontam, sim, para uma vida avivada. E finalmente, nós temos o livro do Apocalipse, desprezado por algumas pessoas, né? Mas o livro do Apocalipse ele é muito importante, foi escrito também por João, na década de 90, 96 depois de Cristo, mais ou menos, né? E ele traz revelações extraordinárias. Por exemplo, revelação de coisas passadas, é o que o livro do Apocalipse já mostra, revelação da situação da igreja, revelação com relação às nações, fala sobre o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, depois fala da grande tribulação para quem não subir no arrebatamento, vai passar por isso. Fala do milênio, glória a Deus. Sim, e nós cremos no milênio, porque, digamos-se de passagem aqui, o milênio, na verdade, quando ele for implantado, então nesse dia o mundo, de uma vez por todas, vai viver o maior e último avivamento da história. Comentei até aqui então o avivamento no Novo Testamento. E as considerações finais, na nossa conclusão da aula, diz o seguinte: então o Novo Testamento é a revelação de Deus para uma igreja, para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade, sem sombra de dúvida. O Novo Testamento é importantíssimo a gente ler porque ali está a revelação de Deus para a igreja. Como igreja devemos amar e gostar das mensagens escritas no Novo Testamento. É um documento, né, onde a gente entende e recebe realmente o querer de Deus, entende a vontade de Deus e estamos propícios para viver o verdadeiro avivamento, ou seja, o avivamento genuíno, não é o oba-oba, o genuíno. No geral, o Novo Testamento revela o quê? O plano de Deus para o mundo, o plano da salvação, do resgate, o plano de Deus para as pessoas. Eu estava vendo até uma mensagem de alguém que disse, mas Deus não falou comigo, Deus não levantou, uma pessoa, né, falando, Deus não falou comigo ainda sobre determinada situação, e eu pensei cá comigo, falei, mas que coisa, né? Deus já levantou sim para falar com você, levantou já Isaías, Jeremias, Ezequiel, levantou Daniel, levantou Mateus, levantou bastante homens aí da palavra de Deus. A questão é que tem que ter familiaridade com as escrituras, se voltar para Deus, que você vai ouvir que Deus está falando com você. Portanto, a vontade de Deus com essas mensagens todas, Ele quer que a igreja então exerça de maneira avivada e cumpra a sua missão integral na terra. Se você ficou comigo até aqui, eu quero agradecer demais o seu carinho, a sua compreensão e pedir que você curta também meu vídeo, deixe um comentário, porque eu também tenho vontade de desenvolver, de crescer aqui no YouTube. No presente momento você vai dizer, mas os vídeos do Denilson é muito simples demais. Pois é, me ajude aí curtindo, comentando, que nós vamos montar, quem sabe, até um estúdio no futuro para melhor fazer a obra de Deus. Mas temos que começar devagar na presença de Deus, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula, a paz do Senhor.